Seguindo aqui no Jornal Integração, nós vamos agora acompanhar o caso da Dona Maria de Fátima. A Dona Maria de Fátima reside aqui no bairro Barateiro. Ela buscou a nossa emissora porque ela quer relatar uma situação, né, que está acontecendo e tem lhe causado muitos prejuízos. A Dona Maria de Fátima é cadeirante, ela precisa fazer um tratamento, um acompanhamento, né, com a devida constância em uma unidade de saúde em Fortaleza, e diante exatamente dessa sua dificuldade de mobilidade, ela tem encontrado dificuldades no tocante a ter, né, um transporte adequado para conseguir se deslocar até Fortaleza e, consequentemente, realizar esse atendimento. Somente nessa reta final de ano, ela já teve que perder a sua consulta, o seu atendimento, por 2 oportunidades. Uma agora, recentemente. E aí vai ter que aguardar chegar o ano de 2024 para conseguir realizar esse atendimento novamente. Vamos acompanhar esse caso aqui no nosso Jornal Integração. Essa reportagem foi procurada por uma cidadã itapagense que é cadeirante. Ela é paraplégica, sofreu um acidente há pelo menos 12 anos, ela se utiliza de cadeira de roda para o seu traslado no dia a dia. E ela vem enfrentando nos últimos meses uma dificuldade, que é de conseguir um transporte adequado que a leve para Fortaleza nos seus retornos a consultas no Hospital Sara Kubitschek, na capital cearense. Como é o nome da senhora completo? Maria de Fátima de Souza Rodrigues. E o seu endereço? Travessa João Martins Teixeira, número 141. Barateiro. Que situação a senhora está encontrando que lhe tem causado dificuldades em retornar para consultas em Fortaleza? No dia 3, eu perdi uma consulta, porque foi marcado o carro, eu desci da câmara 3 horas da manhã, esperei até 5 horas da manhã e esse carro aqui não chegou. Perguntei o senhor Vigílio, ele nem me respondeu nada. Aí pronto, perdi a do dia 3, aí tinha uma dia 11. Quando foi no sábado, o motorista entrou em contato comigo e disse que quando fosse na segunda, ele vinha me pegar, 7 horas. Aí tudo bem, isso era meu dia. Aí quando foi à noite, eu perguntei a ele se o carro era baixo. Ele não me respondeu. Aí depois, mais tarde, eu retornei, perguntei de novo. Você não me disse se o carro é baixo? Porque eu sou paraplégica, eu não consigo nem ficar em pé. E se o carro for alto, eu não consigo passar. Aí ele, não, o carro é uma dublô. E como que eu vou entrar nessa dublô? Se não tem quem me bote, eu não consigo, né? Aí ele disse, e agora? Você vai ou não vai? Eu disse, não, que eu não posso subir. Aí a situação que tá difícil é essa daí, porque cadê os direitos do deficiente, né? E eu acho que é um direito meu procurar um carro da secretaria, porque eu preciso. No mês de outubro, a senhora já foi para um retorno, lhe colocaram no carro alto e com dificuldades, algumas pessoas lhe ajudaram a lhe colocar no carro, inclusive a senhora quase caiu, era isso? No dia 26 de outubro, que foi a primeira consulta que eu fui, né? Esses outros que eu já perdi já era retorno, aí eu só consegui entrar no carro porque 2 homens que já iam levando, um senhor que é cadeirante também, tanto ele é cadeirante como ele é acamado. Aí ele já ia no banco da frente. E o banco da frente, eu sempre utilizo, peço preferência, porque pra mim fica mais fácil, né? Só que ele já ia ocupado. Aí eu fui e disse assim, como é que vamos botar nesse banco estreito aí? O motorista disse logo que ele não tinha força pra botar, né? Aí os 2 homens ficaram disponíveis, né? Aí eles, pobrezinhos, quase me derrubam, porque também eu não sou maneira, né? Me enfiaram dentro desse carro e pra voltar, o mesmo processo, no banco de trás. Isso no mês de outubro, essa dificuldade toda. Dia 26 de outubro. Em novembro o carro não veio. E agora em dezembro ele colocaram de novo para retornar num carro alto que a senhora já sabia que não conseguiria subir. Sim, sem contar que na marcação ele já disse que contasse com a sorte. Que era sorte porque não tinha mais vaga em carro pequeno. Como é que a senhora se sente numa situação como essa, a senhora ser tratada dessa forma? Eu fico chateada, eu fico zangada. Eu não vou mentir que eu fico. Às vezes as pessoas... porque as pessoas são barraqueiras, faz barraco, faz zoada, mas tem horas que merece mesmo a gente fazer. A gente já se sente chateada, humilhada, constrangida, por já estar dependente, né? Pagar um carro particular para a senhora ir, sai caro para a família e a senhora apenas busca o seu direito? Com certeza, busco o meu direito e outra coisa, assim, para mim ir, eu tenho que pagar 2 passagens, a minha e a da menina que me acompanha. Aí sai muito pesado para mim. E para quem vive de um salário, não dá para ficar pagando passagem e voltando. Porque assim, só dessa vez foram 3 consultas bem pertinho uma da outra. Uma dia 26 de outubro, uma dia 3 de novembro e uma agora dia
dia 11 de dezembro. Aí eu queria, assim, perguntar pro senhor secretário onde é que tá o paraíso, que ele tanto disse na rádio que tava as coisas na secretaria, estavam caminhando muito bem. Tá certo que algumas coisas eu tenho sendo assistida lá, do remédio que eu recebo, as sondas de alívio, né, que eu recebo lá, e as luvas. Mas saco coletor eu não recebo, que eu preciso. O remédio pra mim que foi trocado, que o médico trocou em setembro de 2022, até hoje, eu nunca recebi nenhuma caixa. Dizem que não tem. Aí eu fico perguntando o secretário, o senhor Virgílio, perguntando pra eles aonde é que tá o direito dos deficientes, porque se eu andasse, Mike, eu não ia atrás de carro da secretaria, não. Diante dessa pergunta, o que a senhora gostaria de pedir nesse momento para as autoridades? Bom, eu queria pedir para as autoridades que comandam aí a secretaria que olhasse mais um pouco para quem é deficiente, porque eu, pelo menos, nunca esperei que chegasse um estágio da minha vida que eu iria ficar assim, né? Porque é uma fatalidade da vida. Eu não nasci assim, mas sofri um acidente. Daí eu tive que aprender a viver de outras formas. Tenho aprendido até hoje a viver de outras formas. E é muito chato a gente procurar ajuda de quem é para ajudar, de quem pode ajudar. E quando a gente precisa, ele simplesmente fazer de conta com a sorte. Conta com a sorte como? Esta é a situação da senhora Maria de Fátima. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora já são 12 horas e mais 38 minutos, 12h38. Só para contextualizar, e quem está nos acompanhando, né, certamente deve lembrar desse episódio. A dona Maria de Fátima, ela é uma daquelas vítimas, né, daquele acidente que aconteceu, se não me engano, em 2012, né, mais ou menos 2012, aqui na Estrada do Camará, na Curva do Samuel, ali mais conhecida, né. Eu acredito que naquela época nem tinha a CE ainda, né? Já tinha CE, o 68, em 2012, mas foi exatamente naquela região esse acidente, né? Um grupo de irmãos evangélicos estavam exatamente se deslocando, né, naquela via, iam para uma celebração, um culto religioso, e acabaram sofrendo esse acidente, e a dona Maria de Fátima é exatamente uma dessas vítimas, né, desse acidente lamentável, e aí ela acabou perdendo o movimento das pernas. E aí, desde então, como ela bem disse, vem se adaptando, né, essa nova realidade que ela foi forçada, né, a vivenciar. E aí, diante dessa situação, ela passa por dificuldades. Esse ponto aqui específico que ela relata, como ela bem disse, e eu concordo com ela, é humilhante. Né? É humilhante você depender do poder público e não ter esse direito assegurado. É uma situação realmente lamentável, né? Você já ter essa condição de mobilidade, né, limitada, reduzida, e aí de repente precisa fazer esse tratamento, esse acompanhamento em Fortaleza, nessa unidade de saúde, e não ter um transporte adequado que lhe garanta, né, pelo menos essa ida e essa volta com, eu diria, com dignidade.